Oi, turma! Tudo bem por aí? Eu tô aqui no estúdio da Unifacef e primeiramente eu quero agradecer ao Rafael, que é o nosso técnico, mas ele na verdade é o responsável por toda a parte de audiovisual, fotografia, imagens e aqui pelo estúdio. E a gente está inaugurando hoje com a presença de mulheres ilustres aqui, as alunas da medicina, a doutora Márcia Pulse, a Joyce, a Kátia, a Eliane do IANS, eu já vou contar para vocês quem são elas. E a gente começa esse Unitalk, que foi preparado com muito carinho para vocês, para conhecerem um pouco da Unifacef, da nossa história, das histórias dos alunos e das histórias dos professores também. Então, Rafa, muito obrigada por ter topado o projeto, por estar aí comigo nesse desafio de unir todo mundo e conseguir estar aqui. Então, dando sequência, primeiro eu quero agradecer ao sim de vocês, né? Porque eu sei que a vida tá corrida, a gente tá sem tempo para tudo. E uma causa tão importante que é o Outubro Rosa e essa questão preventiva. Tá? Então, para quem está nos ouvindo aí, eu estou aqui ao meu lado com a professora do curso de medicina, uma ginecologista muito conceituada na cidade, até no Brasil, viu, gente? É a doutora Márcia Pulse. Se apresenta para nós, doutora. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Márcia, sou médica ginecologista e eu que agradeço a oportunidade, todo o desempenho dos meninos que estão nos recebendo aqui e a disponibilidade das colegas também de vir aqui. As minhas alunas fofinhas que estão ali fora me vendo, tá? Daqui a pouco as alunas vão chegar para o podcast para contar como que elas já gostam, né, de ginecologia e como que é estudar isso no dia a dia com a professora Márcia. E a oportunidade de falar o sim de novo e reforçar tanto a prevenção quanto a terapêutica, né? Conversar sobre essa doença tão intrigante e que, infelizmente, ainda tem muitos casos e está só aumentando, né? Então, eu fico muito grata a vocês por estarem aqui. E a Nádia que comprou a minha ideia de novo, né, Nádia? Dessa vez deu certo. Algumas colegas não puderam por vários fatores, mas elas vêm depois, a gente insiste. A gente está aqui também com a Joyce. A Joyce é uma querida, né? Ela cuida de mim há muito tempo. E o trabalho da Joyce, vou deixar ela contar para vocês. Mas um pouco de eu ter aí esses 30 quilos a menos, né, Joyce? Faz parte dessa leveza que ela traz. E ela vai contar para vocês um pouco dela e depois qual que é essa visão sistêmica da mulher na prevenção ao câncer, né? Então, olá a todos. Eu só tenho a agradecer, né, ter sido convidada para esse podcast e conseguir trazer um pouquinho do meu trabalho. Então, eu sou terapeuta integrativa, de formação eu sou fisioterapeuta, mas há 5 anos estou totalmente focada aí em tratar as doenças e os sintomas na origem mesmo, na raiz, e trazer um pouquinho pro paciente, para cada pessoa que me procura, qual que é o conflito que está ali por trás do que ele vive. E assim fica mais fácil a gente traçar aí um caminho de cura, de transformação, seja qual queixa ele me procurar. E hoje a gente vai falar um pouquinho o que está por trás do câncer de mama, que é uma doença que ainda acomete muitas mulheres e tem acometido mulheres cada vez mais jovens. Então, essa oportunidade de falar assim o porquê que a medicina ela tá tão avançada, mas ao mesmo tempo o adoecimento, né, a doença ela tá vindo em grande quantidade também. Por que tá acontecendo isso? O que acontece na vida da mulher? Em que momento que ela se desconecta que colabora aí pro aparecimento do câncer. Então, é isso que a gente vem falar um pouquinho hoje. Obrigada, Joyce. Obrigada. Muito legal. E agora eu vou apresentar para vocês a Kátia. Desculpa. Vou apresentar para vocês a Kátia, que é uma pessoa muito querida também, faz parte do Mulheres do Brasil, sim, não é isso, Kátia? Eu te conheci lá, né, com os projetos. E ela vai contar um pouquinho da história dela, do salão, né, que ela tem esse empreendimento e do que aconteceu com ela com relação ao preventivo
motivo e o trabalho que ela faz agora na comunidade. Conta pra nós. Então, eu tive um câncer, né, em 2008, Conta 2009. quem é você primeiro, às vezes o pessoal não conhece. Eu sou Kátia, sou cabeleireira, né, já tenho um salão há 30 anos na Cidade Franca. Cresci, né, nesse meio e, assim, amo o que eu faço, né? E em 2008 eu tive um câncer, né, diagnosticado, câncer de mama, e foi, assim, bem complicado, lógico, como toda doença, né? Então, o impacto, assim, de você saber, né, se receber uma notícia dessa não é fácil, mas você encara de frente, né? Porque você luta, porque sua vida tá ali na sua mão, né? Então, eu passei por quimioterapia, radioterapia, né, quimio inteligente, 2 cirurgias, e hoje, graças a Deus, né, venci, né, já passei da remissão também. E tô num processo assim, depois disso a gente pensa assim, como a gente trazer isso para a sociedade, né, para a nossa comunidade, esse olhar, essa atenção, e principalmente eu ainda enquanto cabeleireira, a gente olha muito pelo cabelo, né, que eu tive esse problema, que eu pensava, o que é um cabelo perto de um seio? Mas, gente, é muito complicado para nós. Então, quando eu perdi todo o cabelo, foi um período muito difícil. E no qual, depois que eu passei e meu cabelo começou a crescer, eu comecei a fazer no salão captar cabelos para quem quer doar, para fazer perucas. Uhum. Mas depois também conhecendo o Iansa, no Iansa também hoje nós temos a Cristina, que ela tem uma oficina de peruca. Então a gente capta, né? Toda a sociedade pode ou levar no Iansa ou levar para os seus cabeleireiros, né? Que eles podem encaminhar para nós, ou mesmo no salão eu tenho essa captação, e a gente tem um dia em Outubro Rosa que a gente destina a isso, a fazer essa captação, né? No dia da beleza. Uhum. Então as pessoas vão e doam, e tem a oficina de peruca, que a pessoa pode ir lá, tanto escolher o cabelo para fazer a peruca, quanto ela pode escolher as perucas que já estão prontas. E é incrível que tem peruca, gente, que vai para o Amazonas, né, para Goiânia, algum familiar vem e busca, né, para essas pessoas. Então, é uma coisa assim que devolve bem essa autoestima para a mulher. Uhum. Porque quando você põe a peruca, é como se você falasse, bom, hoje eu não quero contar para ninguém onde eu vou, que eu, né, estou em tratamento de câncer. Uhum. E quando você tá só careca, é automático, né? Qualquer pessoa que te veja, né, já percebe isso. Então, a gente trabalha muito hoje com isso. E a prevenção, lógico, né? Que eu penso hoje, né? Até conhecer a Joyce aqui, a Eliane, a gente é bem assim, que a gente precisa procurar, né? Viver melhor, ter uma qualidade de vida melhor, ter um hobby, né? A gente precisa cultivar amizades, né? Trabalhar muito o emocional, né? Cuidar muito bem disso, né? Então, eu faço, né, terapia, que é uma coisa que eu acho que a gente não pode abrir mão nunca. E como a Joyce também falou das terapias integrativas, né? Eu acho isso hoje em dia de uma suma importância, porque o emocional realmente é tudo. Kátia, aproveitando que você contou um pouquinho sobre essa questão, né, da produção da peruca, do corte, então, assim, vamos chamar as meninas, né, porque o cabelo vai crescer. Sim, né? Então, sim, uma coisa muito procurar a Kátia, procurar o Iansa, a gente faz esse chamado aqui a todos para fazer essa doação. Não fica com dó do cabelo não, porque ele vai crescer depois. E é uma coisa muito bonita, Nádia, que é incrível, mas se você vê a grande maioria de quem abre mão total do cabelo são as crianças. Ai, que fofo. Criança de 7, 8, 9, 10 anos com o cabelo assim pra baixo da cintura. Mamãe, resolve, amanhece e fala, quero doar pra fazer peruca. Gente, que lindo. É incrível assim esse ensinamento. E por conta disso, a grande maioria das mães embarcam por causa das filhas. E doam também. Mas claro, temos também as que fazem isso espontaneamente, né? Por acreditar mesmo no benefício que isso traz para outras mulheres. E essas perucas são gratuitas. Então, elas fazem a doação do cabelo, vocês produzem como voluntárias e uma equipe de voluntários. Sim. Quem aí também gostar de artesanato, né? Porque é um artesanato, uma produção manual, né? Para poder fazer até uma terapia. Sim. E aí depois isso é doado à comunidade. Sim, sim. Ótimo. E é muito interessante quando você traz essa questão da perda do cabelo. Quando a gente tá mais triste, assim, a primeira coisa que a gente fala, vou secar esse cabelo, passar uma maquiagem e ir, né?
Então, acho muito interessante essa fala. A gente estava conversando aqui antes, quando você trouxe, eu vi um vídeo de um desfile no qual as meninas andam e ali elas têm uma maturidade de tirar a peruca, né? Eu tive algumas amigas, que a Soraya, que não pôde estar aqui, que foi, que preferiu lidar com, não, eu não vou usar a peruca. E tá tudo bem também. Sim. Né? Então, a mulher vai ter essa escolha, né? Então, fica o nosso chamado aí a todos, né, que quiserem fazer essa doação e ajudar, é só procurar o Ianza e a Kátia aqui. Tá tudo certo. Depois eu quero te fazer uma pergunta, como que foi o diagnóstico, o que você sentiu, assim, aí você conta pra nós, tá? E agora, estamos aqui com a Eliane do Ianza. Gente, ela tá fazendo chá fraterno, né? Esse ano uma comemoração de 10 anos. Eu tô encantada, fui convidada pra ajudar e assessorar, a gente tenta ajudar um pouquinho, né? Faz igual o trabalho de beija-flor, mas conta pra nós, como que foi sua história, como que surgiu o Ianza na comunidade, né? Então, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz de estar participando aqui junto com vocês. Eu falo que o Ianza surgiu de uma inspiração de Deus na minha vida. Em 2010, eu tive um diagnóstico de câncer de mama. Esse diagnóstico foi no dia do meu aniversário, que eu peguei. E aí, o que passa na cabeça, no primeiro momento, é uma sentença de morte, né? Você acha que tudo acabou, minhas filhas eram pequenas, e eu falei, nossa, como que vai ser isso, né? Mas eu falo que a gente tendo um preparo, né? Você tendo uma fé, aí as coisas começam a mudar. E você vê que não acontece só com você, né? Acontece com muitas outras pessoas. E eu fui trabalhando isso na minha cabeça. E aí, depois que eu fiz a cirurgia, eu fiquei pensando que Deus tinha um propósito na minha vida. E eu fui conversando com Deus. Falei, eu sei que o câncer, ele não veio por acaso. Eu sei que o Senhor tem um propósito para mim e eu quero que o Senhor me mostre o que o Senhor quer de mim. E isso eu tinha essa certeza na minha cabeça, né? E fui conversando, e todo dia rezava, conversava, pedia uma luz, pedia para ele me iluminar. E eu lembro direitinho, assim, eu saindo de casa, fiz uma rotatória. No que eu fiz a rotatória, veio assim, casa de apoio na minha cabeça. Eu falei, casa de apoio? Aqui em Franca não existia, né? Então eu não tinha, assim, nenhum conhecimento de como funcionava. E aí eu fui procurar, né? Pesquisar o que era casa de apoio, como que funcionava e tal. E eu fui trabalhando essa ideia na minha cabeça sozinha, sem falar para ninguém. Aí na hora que eu tive a certeza, eu falei, e agora? O que eu faço com essas informações? Fui no hospital, conversei com as pessoas lá, com os atendentes, com os enfermeiros, para saber se ia ser interessante ter uma casa de apoio em Franca, né? Aí todas as pessoas que eu conversava me incentivavam, falando, nossa, vai ser bom, vai ajudar muitas pessoas, tal. E aí eu falei, nossa, e agora? O que eu faço com essa informação? Falei, agora eu tenho que passar pro meu marido para ver o que ele vai achar disso tudo, né? E aí falei com ele, falei, Daniel, o câncer não veio por acaso, Deus quer algo de mim, eu quero montar uma casa de apoio. Aí ele falou, para ontem. Olha que benção. Que sim. Que maridão, hein? Mas eu falo que é um marido mesmo, porque eu penso hoje, se ele não tivesse abraçado, talvez eu não teria a força que eu tenho hoje, né? Que eu e ele, assim, nós somos os fundadores mesmo da casa, porque ele abraça a causa, eu acho que mais do que eu. Okay. Então, a missão acabou que não sendo só minha, a missão foi minha, da minha família, né? Dos meus pais, da minha mãe, das minhas filhas, que desde pequena também aprenderam a servir o próximo.
E o que a casa de apoio hoje, o IANSA, faz? O que ela traz, assim, de apoio à pessoa? Eu sei que é lá perto do hospital, né? Isso. Do Hospital do Coração, ou para quem não sabe, está nos assistindo, a gente tem o Hospital do Coração e o Hospital de Câncer de Franca fica ali do lado. Isso. Que é um trabalho maravilhoso que acontece lá também. É um trabalho de excelência também, né? A casa de apoio, ela atende as pessoas em tratamento de câncer e seus familiares. Nós fazemos questão de atender o acompanhante, a família das pessoas, porque a gente entende que quem passa pela situação precisa que o apoio esteja bem e com equilíbrio, né, com a saúde mental, para poder ajudar quem está doente. Então, a gente tem esse princípio também. E nós atendemos mais de 1.500 pessoas por mês. Nossa! Não é para dormir, então? Temos os serviços de hospedagem para as pessoas que vêm de fora fazer tratamento em Franca. Nós temos 14 leitos. Estamos inaugurando, se Deus quiser, esse mês de Outubro Rosa, a nossa sede própria, que aí vão ser de 14, vai passar para 32 leitos. Então, nós vamos poder aumentar o atendimento. E tem um serviço de alimentação também para as pessoas que passam o dia todo no hospital, seja de Franca ou nós atendemos 22 cidades da região de Franca e mais 10 cidades da região de Campinas para que vem fazer tratamento em Franca. Certo. E aí para essas pessoas a gente atende com alimentação, com a hospedagem, com café da manhã, café da tarde, jantar, e apoio jurídico, apoio social, apoio psicológico. Então, a gente tem uma equipe... Desculpa a pergunta, mas de onde vem a verba? Que eu ia perguntar de onde vem a verba vem totalmente da ajuda da comunidade. Gente, ações igual o chá que você colocou. Nós vendemos convites para manter o nosso trabalho. O mês passado foi promoção de pizza. Depois trabalhamos na festa da Querupita, fizemos a festa das nações. Então são vários eventos que nós realizamos durante o ano, geralmente um evento por mês, para manter o trabalho. E para a população de Franca, nós temos o auxílio com cama hospitalar, cadeira de roda, cadeira de banho, que nós emprestamos para as pessoas que estão em estado mais debilitados. Tem os serviços de cesta básica, suplementos alimentares, fralda. E seria só o câncer de mama ou outros? Não, aí é atendimento oncológico em geral, de uma forma geral. Bem robusto. O trabalho bem robusto. Isso, nós temos a oficina de peruca, nós temos atendimento da medicina integrativa também, com reiki e outras, eu não sei falar, eu também não sei falar muito o nome. Conta pra nós depois, e grupos de apoio. Nós temos o pessoal da medicina, da Unifas, isso. Eles vão toda terça-feira. Conta para nós, por favor, doutora, como que funciona a Liga da Medicina. Ela é um grupo de pessoas envolvidos naquele aspecto, em algum assunto específico. Elas normalmente têm uma gestão própria, né? Então, tem provas, os alunos passam por provas e a partir daí eles são selecionados para atuar. São aulas que são diferenciadas em relação ao currículo médico que eles têm pela universidade. E a Liga, ela é sempre bacana porque ela pessoas que gostam daquele mesmo assunto. Então, tem uma motivação muito interessante, né? E elas se regulam mesmo, né? Então, a questão da atuação em algumas comunidades, ou mesmo atuação como orientação à população, né? Bem bacana. Nós temos aqui na faculdade várias, e nós temos a oncológica e a de mama também, né? A ginecológica também.
Doutora, aproveitando que você está trazendo essa parte da universidade, conta para nós um pouco como que funciona o papel da doutora Márcia, professora Márcia, dentro da faculdade, e depois conta para nós um pouquinho sobre essa prevenção, porque sabe o que me chama a atenção? A gente só vê, a Joyce fala muito disso, nossa, eu vou falar de mim, depois vocês cortam isso aí. Eu fui fazer o Papa Nicolau esses dias e fui fazer a mamografia. Então, a mamografia, ela não é um exame tão simples, né? E aí, na hora, até o resultado sair, eu fiquei muito aflita, né? Então, eu acho uma ansiedade, né? Então, a gente precisa pensar que é melhor ter essa ansiedade agora, né? Como prevenção. E a outra, existem alguns sintomas que acontecem antes, a Joyce também vai poder... Mas assim, tem algum sintoma do câncer? Igual tem um sintoma da gripe? Você começa a sentir o nariz, o olho... Nádia, tem alguma coisa assim? Cada tumor, ele tem uma manifestação própria. Por exemplo, o sangramento anal, ele pode estar relacionado aos tumores do trânsito intestinal. Por exemplo, o câncer de colo de útero, normalmente ele não dá sintomas, né? Ou muito poucos, sangramento, um corrimento mais exagerado. O câncer de mama, ele não é diferente. Então, pode acontecer, às vezes, da paciente já palpar uma lesão, mas o fato dela não achar não significa que ela não tem doença. Hoje, cada vez mais, a gente tem percebido que o tumor, ele pode até já se disseminar antes de fazer a lesão palpável. Então, existem lesões, microlesões, calcificações microscópicas, né? Então, assim, precisa sim fazer a prevenção. A prevenção são pessoas que não estão doentes e que podem se beneficiar do tratamento, caso descubra antes, né? E no Brasil e no mundo, a mamografia é o exame. Né? Tem que fazer, então, né? assim, o autoexame é interessante porque a mulher se conhece, pode ser que ela consiga palpar alguma coisa, mas cientificamente é a mamografia. É um exame chato? É um exame chato, porque ele vai fazer uma compressão na mama para conseguir verificar essas microcalcificações, né? As mulheres que têm silicone também tem que fazer. Tem um processo diferente, né? Faz um deslocamento da prótese, né? Mas tem que fazer. E, claro, tem que passar com o médico que está acompanhando aquela paciente, né? Então, só o profissional que está vigiando essa paciente, ele vai poder indicar. Então, tem, às vezes, o ultrassom, que se soma a mamografia. Existem as situações que tem que fazer ressonância, mas cada caso é um caso. Então, assim, gera muita ansiedade? Sim, da forma como você falou. Fiz o exame e fiquei muito ansiosa para ver o resultado. Mas a gente não pode ter medo do diagnóstico. Nós precisamos ter medo de um diagnóstico tardio. Nossa. Porque o tardio não dá para intervir. Eu sou sobrevivente do câncer de mama. Eu tive há 10 anos e eu fiz a minha palpação. Né? Então, eu falo para os meus alunos, eu agradeço todo dia de ser uma boa médica, de fazer um bom exame físico, porque isso salvou realmente a minha vida. Né? Então, é angustiante, mas não tem outra forma. A gente tem que se cuidar, né? Promover a saúde não é só realizar exames, é comer bem, é dormir bem, é diminuir o estresse, a ansiedade, que no mundo moderno a gente realmente tem muitos fatores de risco. E no câncer de mama é multifatorial. Então, a obesidade vai aumentar o risco, a falta de atividade física, tem um histórico familiar. Então, tudo isso vai piorando e vai somando fatores para que essa mulher tenha a doença, né, efetivamente. Muito obrigada, nossa, muito esclarecedor, né? Eu só queria falar mais um pouquinho. Conta pra nós, fala. Com relação ao que a colega colocou, né? O apoio do marido, que eu também tive, o apoio da comunidade, o apoio da família, né? O quanto isso faz diferença. Então, parabéns, o trabalho de vocês realmente faz a diferença na vida de cada um. É lindo, né? A doutora Márcia, ela tem uma filha que faz publicidade, né? Uma excelente aluna, a Georgia. Obrigada. E ela contou, um dia a gente estava conversando sobre esse relato do quão isso foi impactante, né? Mas o quão isso tornou a família mais forte, mais unida. Né? Então, assim, como a Eliane trouxe um resgate, né? Você também trouxe essa questão. Como a Eliane falou, meus filhos eram pequenos, né? E
E realmente isso é impactante porque te pega de surpresa. Você tá trabalhando, você tá tendo tua vida, de repente, como assim um câncer? Para mim, por que para mim? Né? Então, a questão do Deus, a gente ter fé, a gente ter uma rede de apoio faz toda a diferença. Né? Eu lembro de cada mensagem, de cada cartinha das minhas pacientes, né? Nas redes sociais, me entregavam. Então, muita oração, isso deixa realmente o paciente naquele momento que está fragilizado, essa energia do bem é muito bacana. Né? Então, quando chega outubro, eu fico tão feliz porque eu falo, é o momento da gente repensar. É o momento da gente incentivar o outro também a buscar ajuda, né? E essa questão do se tocar, que eu achei muito interessante quando você trouxe, e eu achava que o câncer não era uma doença tão silenciosa como vocês estão falando que ele é. Não, ele né? é silencioso. Eu não achava que teria alguns sintomas que você poderia ir identificando assim. Não, né? os sintomas no câncer de mama, eles normalmente aparecem já num tumor mais avançado. Entendi. Né? Sangramento, retração de mamilo, alteração da textura da pele, Eu passei né? por isso. Passou? Então isso realmente tira a gente da nossa zona de conforto, né? Você quer falar, né? Eu quero falar do meu diagnóstico. Foi no exame de rotina. Eu tinha o costume de todo ano, né, passar pela ginecologista. E no meu exame de toque, até que a médica fez, ela não detectou. E naquele tempo ainda não existia a mamografia, né? Assim, teria que completar 50 anos para poder pedir a primeira mamografia. Só que aí eu comentei com a médica, eu falei, nossa, acabei de perder uma tia com câncer. E tava assim, isso muito recente, ainda estava muito triste na minha cabeça. E eu tive a felicidade de comentar isso com ela. E ela falou assim, não, então você tem que começar a prevenção agora. Eu vou te passar para você fazer um exame de mamografia. Olha a importância do médico, né? De se abrir com o profissional que está cuidando de A você. importância da anamnese, da história clínica, da história pessoal e familiar. Né? Ela foi muito sensível, né? De falar, não, isso eu já estava saindo do consultório. E aí comentei e ela falou, não, vamos fazer então a mamografia como prevenção. E aí, já na mamografia, já foi detectou. Constatado o câncer. Eu vou te dar uma notícia boa. Esse mês, a gente já mudou o protocolo. Então, a Sociedade de Ginecologia, né, ela recomendava aos 40 anos e o Ministério da Saúde aos 50. E agora o Ministério da Saúde vai fazer a partir dos 40 e estender um pouquinho mais também para o final da terceira idade, né? Então, vai aumentar a área que a gente vai buscar essas pacientes. Isso é muito importante, doutor, porque igual lá no Lar São Vicente, tem 2 idosas que estão fazendo tratamento e elas têm 70 anos. Então, né? Inclusive elas vão participar do desfile, acredito, né? Acho que ainda não deu certo. Elas não querem que dó! Então falei pra ela, fiquei muito triste. Eu vou ver se eu consigo intervir. Né? Mas é muito legal. É uma faixa que anteriormente não fazia os exames, né? Que é preciso. Outra coisa que me veio aqui agora quero que a Joyce depois fala um pouquinho sobre a questão preventiva, né? Mas me veio as meninas, as jovens, 15, 14, que começam a vida sexual muito cedo hoje, né? Não sei se é o termo técnico de falar, a questão do HPV. Também é um câncer, como que é na parte técnica? O HPV é correlacionado... O HPV... desculpa a minha ignorância. Em 99% ele está relacionado ao câncer de colo de útero. Só que as meninas hoje, Nádia, grande parte vai ter muito mais chance de não ter a lesão por conta da profilaxia, que é com a vacina do HPV. Sim. Disponível na rede pública já há alguns anos, né? Então a gente tem percebido que apesar de ter um alto índice de câncer de colo de útero, já está abaixando. Ele não é proveniente do HPV só? Não, ele é sim, 99%. Só que a vacina já está conseguindo fazer um impacto melhor. Então essas meninas, elas têm
a oportunidade de não adoecer de um câncer prevenível, diferente Nossa. do câncer de mama, que não tem muito o que a gente interfira, né? Qual que é a idade que tem que fazer a vacinação? A partir dos 9 anos. Então, a partir de 9 anos, você pode ir procurar o posto de saúde, Isso. pedir a vacinação. E os meninos também têm que vacinar? Meninos e meninas. Os meninos e meninas. Isso. E aí, com isso, previne na fase adulta também De ter a doença. de ter a doença. Nossa, que Nós bom, temos que 2 tipos evolução. de vacina, que tem na rede pública de 4 vírus, e temos a vacina de 9 vírus também na rede particular, que em breve o SUS também vai Trazer. Isso. Então, antes de vocês contarem, assim, como que foi o processo de ressignificação da vida, né, após o câncer, eu queria que a Joyce contasse um pouquinho para nós. Joyce, assim, o que eu percebo no seu trabalho e na vida hoje? A mulher, ela vai perdendo um pouco do seu papel, né? Não sei, depois que aconteceu, que eu vejo acontecer com algumas amigas, com professores, com quem eu convivo. Você tá ali lidando com o papel profissional, então tá ali aquela caixinha ali. Aí você tem o papel de mãe, você tem o papel de esposa, de filha, de nora, e aí você se perde ali no meio Só soma papéis. do contexto, né? Esses dias eu perguntei para os alunos na sala de aula, doutora Márcia, falei, quem são vocês fora do LinkedIn? Ninguém sabia responder. Ninguém tinha a resposta. Era assim, sou filho do fulano de tal. Aí eu falo, não, gente, vocês, né? Essa essência. E eu acho, não sei, não estou afirmando, mas no momento, será que não é naquele momento que a mulher se perde, que aí vem a doença? O que a gente pode trazer sobre isso? O que acontece hoje, né? Tá tendo uma... Tanto que se a gente for olhar, assim, para a história das nossas avós, bisavós, não tinha tanto essas doenças, né? Porque elas viviam a natureza da mulher, né? Elas respeitavam ali o ciclo circadiano, o ciclo fisiológico da mulher. Elas menstruavam, elas viviam cada fase, elas não tinham o uso do anticoncepcional, elas não tinham aquela pressa em... eu preciso ser profissional, eu preciso correr porque agora eu preciso ser mãe, eu preciso, o profissional aqui tem que esperar um pouquinho que agora eu preciso ser esposa. Então não existia aquela pressa. Então, assim, aumentou muito o caso das doenças, porque nós mulheres, não só as mulheres, os homens também, nós somos compostos de quê? Pensamentos, sentimentos e emoções. Existe dentro de nós esse composto. Então, quando existe uma doença, ela surge, a doença, e a gente tem que ter um olhar para ela como se fosse um convite. Às vezes fala assim, uma visão romântica, olhar a doença como convite. Não, mas por que eu tô com essa doença agora? Por que esse câncer existiu? O que ele quer me trazer? Por qual sentimento que eu joguei para baixo do tapete, que eu vivenciei ele por muito tempo, por muitos momentos, e eu fui abafando ele. E isso fez com que meu corpo realizasse ali uma formação tumoral. Tanto que a neoplasia, o que significa? Neoplasia é um novo fazer do corpo. É uma nova forma que ele encontrou de falar, me olha, né? Eu tô aqui. E quando a gente fala em câncer de mama, a glândula mama, ela serve para quê? Para nutrir. Ou eu estou nutrindo um novo ser humano, quando eu sou mãe, ou eu fui nutrida pela minha mãe. Então, a mama é o que dá a nutrição. Nutre o quê? Nutre relacionamentos, nutre a parte materna. Eu recebo nutrição da minha mãe. É tudo pela mama. Então, quais conflitos que eu vivenciei na minha vida, e a gente não está falando só de conflitos recentes, mas sim desde que a gente foi gerado, quais conflitos em relação à nutrição assim, efetiva que ficou falho e que na minha percepção contribuiu ali para eu ficar revivenciando alguns sentimentos por muito tempo e que fez com que o meu corpo trouxesse essa formação tumoral ali. Inconsciente, né, de forma inconsciente. Vocês conseguem perceber o que ela fala em vocês?
Eu acredito muito nisso. No meu caso, principalmente, eu acho que foi bem isso. Teve um momento ali? Você quer contar Sim, para nós? sim. Eu até, você falou da dor, realmente a maioria não descreve Não tem a isso, dor, né? Relatar. Mas eu tinha acabado de fazer uma mamografia, tudo perfeita. Daí 2 meses comecei a sentir uma dor, parecia que tinha uma lata que me envolveu aqui e me apertava. Mas era uma dor muito grande. Então eu fui no meu ginecologista, hoje até falecido, mas assim, e ele realmente ele fazia os toques, tudo muito bem feito, assim, ele era muito minucioso. Não viu nada. Então não é nada, é coisa da sua cabeça, o momento que você está passando, só que aquilo só foi piorando. E em questão assim de 40 dias, eu fui umas 3 vezes nele. E ele era assim, bem natureba. Só que por fim ele falou: filha, você está com muito problema, né? Você precisa cuidar melhor de você, vou te encaminhar para uma terapia. Você precisa de uma psicóloga, que isso tudo é emocional. E eu falava: doutor, não tem como eu ficar doente emocionalmente, né? Tá muito difícil. E daí eu fui num cardiologista. Porque por fim eu conversava com as pessoas assim, sem respiração, porque aquilo me espremia e era 24 horas. E aí o cardiologista chegou à conclusão, com todos os exames que ele me pediu, que eu também precisava de uma terapia. Então eu falei: bom, então é a cabeça mesmo que tá ruim, eu vou, né? Porque tava bem complicado. Só que nesse processo, e a questão assim de dias, né, gente? Porque eu já tinha passado acho que 1 mês, 2, até que descobriu tudo, foi uns 3, 4 meses. Eu comecei assim, ter muita febre. E assim, o corpo inteiro, sabe assim, quando ele tremia. E aí eu voltei, aí um dia deu um caroço aqui, amanheci e tava um caroço bem doído aqui assim, né, vermelho. E como eu tive mastite em todos os partes, falei: ô, danada, é você. Então eu tava aqui me judiando, né? Que bom, pelo menos agora eu sei que é uma glândula inflamada, como sempre eu tive. E fiquei esperando assim uns 10 dias mais ou menos, só que foi só complicando. Cada dia amanhecia maior, mais vermelho, aí aquela mama já foi crescendo muito. Eu comecei a ter umas bolhas debaixo da axila, muita febre, e meu paladar eu perdi do dia pra noite. Então não foi no tratamento que eu fiquei sem paladar. Eu perdi durante o processo. E aí realmente eu fui numa mastologista, nas vésperas até do Natal de 2008. E ela achou aquilo muito interessante, assim, né? Porque ela falou: gente, não pode deixar, né? E aí fiz um ultrassom no doutor, no meu médico, que também foi, assim, um problema, porque já era o tumor, mas foi lido como uma mastite. Entendi. Então vamos tratar a mastite, né? Você teve o tumor inflamatório? Inflamatório, agressivo. Que não é o mais comum, perceptível, né? Mais o carcinoma ductal, né? Sim. Mas existem esses quadros também inflamatórios. Não é comum, por exemplo, no seu caso, a febre, né? Então, são situações que às vezes vêm específicas. Sim. Ah, tá. E aí eu sei que quando ela foi fazer, então, a limpeza, né, daquela mastite, viu que era o tumor, né? Então ela fechou. Na época meu marido estava viajando com as minhas filhas, eu estava sozinha, então ela falou: não, vou esperar para contar para ela. Então eu fiquei aqueles 7 dias, né? E eu falava: doutor, só não me perdoa, doutora, mas a dor é a mesma. Eu sei que a senhora tirou, lógico, limpou, mas eu tô sentindo a mesma dor, porque na realidade ela só colheu o material para biópsia, né? E aí veio o diagnóstico. Mas assim, o corpo físico, emagreci 14 quilos em questão de 1 mês. Então assim, fisicamente, realmente você via que eu estava muito debilitada. Mas a cabeça perfeita, né? Então acho que é isso que dói, né? Porque como você vai ter um diagnóstico desse, nessa bomba atômica na sua mão, se você a cabeça tá ótima, né? Então foi assim um período, e também como já era agressivo, né? Já era o inflamatório. Em Franca já não tinha mais recurso. Entendi. Eles iam me dar um paliativo para mais 30, 40 dias. Ela ia fazer só uma limpeza mesmo, para que eu não perdesse tempo, né, em recuperação. Mas eu conheci uma amiga e me indicou São Paulo. E eu fui.
né? Na época, meu ex-marido hoje tinha um convênio muito bom. Então, foi por ele que, assim, a maior parte eu fiz o tratamento oncológico, foi porque o mastologista já não fazia mais parte do convênio. Entendi. Então, meus clientes fizeram rifa, foi um movimento, né? E hoje, muito grande. SUS, a cidade de Franca, ela consegue dar conta de todos os casos, né? Então, nós temos uma equipe muito bacana aqui, tanto na rádio, das partes cirúrgica, químio. Então, a gente já se resolve em Franca, né? Então, e aí na época foi assim, o diagnóstico era o mesmo, né? Não tinha como esperar, tanto que lá em 48 horas eu já estava fazendo a minha primeira químio. Sim. Né? Foi assim, realmente um tratamento bem violento, né, digamos. Mas é o que você falou, ajuda, né, os amigos, né, aquele amor, a fé, né. Olha, teve todas as religiões oraram por mim, sabe? Então, assim, aí você vai superando, né, e o tempo vai passando e a gente vai aprendendo. Sim, e o que será que a gente né? aprendeu, né? Mas agora o que a Joyce estava falando, eu passei por isso. Porque quando realmente eu recebi o diagnóstico, então no começo eu fiquei assim, como eu vou pedir para Deus sobreviver se eu já estava morta? Que aí você se dá conta, né, que a sua vida, na realidade, você já estava morta. E como que agora eu vou pedir vida? Mas aí teve um momento que era tanto sofrimento também o tratamento, que eu falei, não, agora eu quero ficar, né? Então, já que eu vou passar por tudo isso, meu Deus, eu preciso ficar, né? Para poder, pelo menos, mudar um pouco esse rumo, né, da minha vida. Sim. E realmente, assim, foi de uma forma nova, mas hoje eu reconheço mesmo, assim, o tanto que você vai adoecendo aos poucos, o seu emocional, né? E, de repente, vira mesmo a doença do corpo, aí né? Físico, né? Fala um pouquinho mais para nós, Joyce. A Joyce tem tanto a falar, gente. Nossa, igual vocês, né? Mas assim, eu queria que você compartilhasse, por exemplo, uma mulher que tá precisando, igual a doutora falou, ter energia para fazer atividade física. Porque às vezes, até a gente vai fazer com a turma da psicologia, eu tava conversando com eles sobre isso, às vezes a pessoa precisa fazer atividade física, mas ela não tem energia. Às vezes ela precisa cuidar da alimentação, mas aí ela se acaba no doce para levantar aquilo ali e vai trazendo ali outros problemas de emoções. Então, como que a gente pode cuidar disso para não evoluir para um câncer, alguma coisa assim? O que acontece? Eu vou precisar voltar um pouquinho para depois ir para a parte preventiva. Nós somos um compilado de memórias. Nós somos a somatização das nossas memórias, né? Então, a gente não é uma memória, duas memórias. Então, a gente é tudo que a gente viveu. E aí, quando a gente apresenta determinado sintoma, determinada doença, é importante a gente entender que aquilo ali veio por conta que transbordou. É como se a gente tem um copo, né, uma jarra. Eu nasci, eu fui concebido ali, eu tô em formação. A minha mãe, no útero, a minha mãe vivencia algo, aquele bebezinho, ele já percebe algo. Então, já começou a encher o copinho dele. Depois, mais um pouquinho. Quando eu tenho o nascimento, eu tenho uma outra percepção. Depois, na primeira infância, que é o período crítico ali de 0 a 7 anos, que é o período ali que é um jardim. Tudo que a gente planta dá nessa cabecinha, nesse inconsciente. Tudo que essa criança vivenciou vai ficar ali gravadinho, então vai enchendo o copinho dela. Quando chega ali, por exemplo, por isso que não tem uma idade, quando chega ali com 20, às vezes 30, 40 anos, por que transborda alguns sintomas? Porque eu já vivenciei aquilo ali várias vezes. É regra, duas pessoas, por exemplo, duas irmãs que vivenciaram a perda da mãe, as duas vão ter câncer de mama? Não, não é regra, porque cada uma tem uma percepção diante da perda daquela mãe. E cada uma já vai ali ressignificando algumas coisas, alguns fatos, algum conflito vivido. Então não é uma regra, só que é regra que a gente precisa olhar para essa somatização, para essas memórias. Entendeu? E entender que a doença, ela vem para o físico, mas na verdade ela já é formada no nosso mental, é uma tríade. Ela é formada primeiro na nossa psique, né? Depois ela é marcadinha lá no nosso cérebro e depois ela vai para o órgão. Quando ela chega no órgão,
qualquer parte, né, do nosso corpo, ela já está lá no nosso mental, né, no campo mental, no nosso inconsciente. E é importante a gente ter essa ideia também, né, da parte emocional, da parte psicológica, da parte física, né? Então, como a Kátia colocou, o quanto que foi difícil, né, pra você aceitar que você estava adoecida, ou da parte de emoções mesmo, do estresse, e isso é muito fácil a gente ter hoje em dia. Sim. O estresse, a ansiedade é o que, infelizmente, tem mais mais séculos que estão falando, né? Eu queria só voltar um pouquinho no que você falou, Joyce, em relação às nossas avós, às nossas mães, né? Por que a ciência explica que tem mais câncer hoje do que antigamente? Porque as mulheres antigas, né, de um outro século até, elas tinham maior número de filhos, então elas ficavam envolvidas na gravidez e na amamentação e não tinham o estímulo estrogênico que a mulher moderna, com poucos filhos e amamenta pouco, não tem. O que é o estímulo O estrogênico? estímulo estrogênico é o estrogênio que a gente produz lá nos nossos ovários está estimulando a glândula mamária para começar o que você falou da neoplasia, que é uma doença que surge na troca de um epitélio que era legal e que agora ele começa a sair no sentido do câncer. A gente tem vários cânceres a todo momento. Só que as nossas células de defesa estão a todo momento buscando essas células que querem se multiplicar e dão um fim nela, de forma natural. Então, o processo oncológico no nosso organismo, desde de chupar uma bala com corante, comer uma comida ruim do ponto de vista nutricional, né, a questão dos conservantes, dos agrotóxicos, tudo isso o corpo está muito atento a todo momento. Sim. Só que por algum motivo isso escapa e aí começa o tumor. Então, do ponto de vista científico, ser uma mulher moderna nos coloca também numa exposição maior a ficar mais tempo sobre o estrogênio e a glândula responde de forma ruim, né? Então, se a gente tivesse amamentado mais tempo, né? Você disse que teve mastite. Sim. Eu só tive 2 filhos, mas a minha avó teve 11. Foram 11 gestações com 11 períodos amamentativos. Sabe o que eu escutei semana passada? Gente, é umas coisas que desculpa. Eu fui pro hospital, ganhei o neném e eu já levei a fórmula, porque eu não vou amamentar para o meu peito cair. Isso pode acontecer, os pacientes têm muitas dúvidas, né? E a gente é, infelizmente, bombardeado pela questão da beleza, né? Então, quando a gente nasceu, Nádia, provavelmente foi mais ou menos assim. Tá aqui uma latinha de leite, não vou citar a marca, mas vocês sabem qual é, e vocês vão sair do hospital com essa latinha, porque essa latinha é o melhor que tem para o seu bebê. E a gente, com a ciência hoje, sabe que não é assim. Né? O leite materno, ele previne várias doenças e, inclusive, o período de amamentação está associado à redução do risco de câncer de mama. Então, não dá para voltar atrás, não dá para ser outra mulher, mas dá para a gente pensar para frente. Isso. Né? E assim, posso estar equivocada, mas eu estou percebendo um movimento nas meninas de 20 que chegam na faculdade, 20, 22 anos assim, elas estão querendo ser mães mais cedo, elas estão buscando um ponto de equilíbrio entre a maternidade e não só a vida profissional. Ontem a gente estava trabalhando, uma tem 18, a outra tem 22. Elas falaram assim: ai, Nádia, nós estamos namorando, nós estamos tão felizes. Eu falei, e aí? Elas contando assim, da vida a 2, né? Eu falei, aí eu ainda brinquei, falei, não espera você é mãe com 35, não. E assim, acho que elas estão tendo esse olhar, né? Não sei. Mas maternal, né? Maternal. Vou antes, pedir né? ajuda aos universitários agora. Vamos. Meninas da medicina, será que é tudo isso mesmo? Vocês querem parar o curso e ser mãe agora? Acho que não é uma realidade, assim, né? Talvez uma casuística, mas... As minhas alunas, por exemplo, elas vão terminar a faculdade 6 anos, vão fazer residência, né? Depois... Eu brinco com elas que eu sou muito feliz, ó. São minhas alunas, né? Porque
a gente tem essa percepção, né? Para a medicina, vai demorar mais tempo. Não dá pra gente formar e já ser mãe. Então, a maternidade acaba atrasando. Isso também expõe a gente, né? Ao estrogênio. Atrasou um pouco. Ó, tô chegando perguntas aqui. Vamos ver. Quais as estratégias estão sendo implementadas para sensibilizar e alcançar mulheres sobre a importância do exame de Papa Nicolau e da mamografia? A gente está fazendo um trabalho sobre isso aqui no FACEF. Acho que essa resposta é através do Outubro Rosa, esse podcast, as passeatas. Nós vamos ter o Outubro Run aqui. Das corridas, né? São várias ações. O mundo, na verdade, se mobiliza nessa época do outubro, né? Não é só nacional? Não, ele surgiu nos Estados Unidos. Ah, que legal, não sabia. E aí, essa questão, a gente pode te ouvir, né? Em relação aí eu queria até falar o que as sobre mulheres do Brasil estão fazendo. Então, a gente sempre, né, no IANSA, a gente começa o mês de outubro com o chá fraterno, que é onde, né, depois a Eliane vai voltar a falar certinho, são as pessoas, né, as mulheres em tratamento oncológico que participam do desfile ou que já tiveram o câncer. E, então, isso é a abertura. Mas durante o mês nós temos palestras, né, para o público em geral. Nós temos roda de conversa com as pacientes que já passaram por isso. Então, cada ano, né, é levado um profissional, né, médico, psicólogo, terapeuta, nutricionista, advogado, né, para poder falar sobre a parte jurídica de quando a pessoa está doente. Tem também, e assim, é um mês recheado de várias ações. E a gente finaliza com ou carreata ou caminhada. Esse ano nós vamos voltar com a caminhada, né, encerrando o mês. Mas é muito interessante porque a caminhada, assim, nem sempre você tem um público favorável, né, porque poucas pessoas se dispõem a sair de casa num domingo cedo, né, e participar de uma caminhada. Mas a gente tem vários relatos que a hora que passa o trio elétrico, meu Deus, eu vou fazer a mamografia. Muitas mulheres procuraram através disso, de um podcast como este, né? Muitas já falavam, vai alertar, fala, nossa, eu preciso fazer, faz tantos anos que eu não vou no ginecologista. Às vezes falar com uma amiga, né? Sim, também. Então as mulheres despertam muito, quer dizer, isso que já é também, né, um chamamento, né, uma lembrança para que elas também se cuidem, né, e procurem, né, manter, né, o seu Papa Nicolau, né, sua mamografia em dia, né? Então, isso por é muito exemplo, importante. eu trabalho na Unimed e a Unimed esse mês de outubro já deixa disponibilizado o pedido do exame, a mulher não precisa passar na consulta para ter o pedido, para realmente facilitar o acesso, que interessante, Isso. E a rede pública geralmente tem ações também nesse sentido, né, para realmente facilitar o acesso. Gente, eu acho que a gente já tá aí, já tem uns 40 minutos. Vocês querem falar mais alguma coisa, Joyce? Não, vou só complementar, né? Porque aquela hora eu falei, né? É importante a gente olhar para trás e ver, né? Ressignificar a causa, né? Do que a gente sente. Mas eu sempre gosto de falar, né? O passado, ele não é um lugar de morada, né? Ele é um lugar de visita. E é importante a gente passar por ele, visitar, para que a gente consiga ressignificar e tocar melhor daqui para frente. Tanto que eu tenho bastante paciente que elas começam um tratamento ali, está com um tratamento convencional, mas quando a gente começa esse olhar ali integrativo sobre a doença, porque começa a mudar a mentalidade, a pessoa passa a não aceitar aquele diagnóstico. O meu diagnóstico não vai ser o meu destino. Isso. Então é muito importante a gente ter esse outro olhar, né? Olhar para essas causas. E quando a gente começa a equilibrar o pratinho das mulheres ali, né? Entre maternidade, o casamento, os filhos, o profissional, o que eu sempre falo? Não tem como eu escolher um dia na minha vida e se equilibrar.
precisa ter uma constância. Então, todos os dias eu preciso parar e olhar para o que eu falei no começo do podcast. Olhar para os meus sentimentos, os meus pensamentos e as minhas emoções. Então, como que eu paro? Eu paro ali 5 minutinhos, 2 minutinhos e faço uma respiração consciente. Eu pego ali algo que vai me ajudar a trabalhar o que eu tô sentindo no dia, porque o corpo, ele tem aquele choque, opa, ela olhou pra mim, né? Ela olhou porque eu tô sentindo. Então eu vou ficar quietinha, eu vou conseguir dar um respiro, né, para que ela consiga trabalhar melhor e desenvolver a rotina dela de uma forma melhor. E outra coisa que precisa ficar muito claro, nós nunca vamos ser 100% em todos os papéis, não existe isso. E ninguém fica pronto, eu preciso ser perfeita para desenvolver tal papel. Gente, nem Jesus Cristo. Aliás, só Jesus Cristo foi perfeito, né? Só Maria. A gente precisa ter ela como exemplo também, né? Por tudo que ela passou e o quanto ela ressignificou toda a vivência dela enquanto mãe. Então, nós não seremos perfeitas. É importante a gente vivenciar dia a dia. Terminar o dia... O que eu me propus a fazer? Eu executei isso da melhor maneira possível. Eu não vou carregar isso para o outro dia. Ou, se eu carregar, então amanhã eu vou fazer de determinada maneira. Sempre fazer essas pequenas pausas de consciência mesmo. E o quanto que isso é importante, né, Joyce? Quando você fala no respirar consciente, né? A gente pensando que na ciência o estresse oxidativo leva uma célula não conseguir se regenerar, não conseguir voltar a ser uma célula normal, né? E você percebe, por exemplo, quando as pessoas estão muito ansiosas, elas praticamente não respiram. Não respiram. Então, assim, se dá a chance de respirar, de fazer uma atividade, de pôr esse sangue para circular e trazer oxigênio, né? Então, o quanto que isso é bacana, né? E que no dia a dia a gente não consegue. Acaba se perdendo, né? Por conta da rotina e na ânsia de querer manter todos esses papéis rodando 100%. Justamente. Entender que a gente não é IA, né? Entender que a gente não é inteligência artificial. E aí a palavra, por exemplo, para mim que fica gratidão por ter uma segunda chance, por ter uma rede de apoio, de ter uma família muito bem construída, né? De ter meus pais, de ter minhas pacientes, o quanto elas me apoiaram, o quanto que os colegas mesmo, médicos, enfermeiros, né? Até hoje eu falo, nossa, às vezes a gente encontra alguém no supermercado, doutora, rezei tanto por você. Eu falo, eu recebi realmente com o coração bastante aberto. Cada vibração. Então, a palavra que fica pra mim é gratidão. E assim, aprender que é um dia mesmo de cada vez, né? E a gente aceitar a doença do câncer e se tratar, né? Tratar a parte emocional, a parte física, a parte espiritual, né? E ter realmente um propósito de acordar todo dia e fazer o bem. Isso, né? É isso. Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado. As minhas aluninhas ali, obrigada. Eu vou vocês falar estão com aqui. elas daqui a pouco. Gente, então eu quero agradecer muito, muito, né? Foi o primeiro Unitalk Facef que a gente tá fazendo, Unifacef, e foi um prazer. A palavra que fica para mim é confiança, né? Muito obrigada pela confiança de vocês estarem aqui, abrindo os corações, a vida de vocês, todo o ensinamento, a confiança da Facef e me deixar estar aqui compartilhando com vocês, e a confiança que a gente vai passar para essas mulheres aí que estão nos ouvindo, para que elas se cuidem também e busquem equilibrar. Pra gente fechar, qual que é a sua palavra? A minha é propósito. Eu acho que tudo na vida a gente tem que ter um propósito, né? E sempre ter fé e força, que eu acho que o essencial para cura ou para qualquer situação é a gente acreditar que tudo vai dar certo, né? Igual ela colocou, eu sempre falava para mim, esse câncer não me pertence, esse câncer não me pertence. E abraçar o Outubro Rosa, por ter passado pelo câncer de mama, o tanto que é importante essas ações. Por mais que a gente fala, ainda tem pessoas que
se descuidam, né? Que não vê a importância de ir no médico, fazer um exame. Então, eu abraço, assim, com muito carinho essa ação do Outubro Rosa. Que bom, parabéns. E você, Kátia? Bom, no meu caso, a minha palavra hoje seria resiliência. Que eu acho que resume, assim, tudo que a gente, né, falou aqui e que a gente precisa mesmo, né? Tá pronto e realmente acreditar numa força maior e o que a gente pode mudar, modificar e também é o nosso entorno, né? O quanto que a gente pode levar. E posso fazer só uma... A Eliane falou até do IANSA, né, comentando, dos voluntários. Que pessoas que já passaram e que nunca tiveram câncer, mas que têm esse olhar, né, social para a comunidade, do cuidar, né, do cuidar. Então lá a casa diferença. do IANSA conta com muitos voluntários. Gente, tem 2 senhorinhas na cozinha que elas vão, né, tem os dias que elas vão por semana com mais de 80 anos. Mentira. Então assim tem muitas histórias lindas, né, dessas pessoas também que se dispõem. Precisamos gravar conteúdo. Joyce, a sua palavra? A minha palavra é acolhimento. A gente saber acolher cada história de forma muito individual, ter a escuta ali do que a pessoa, do que aquela mulher está vivendo e olhar para a história dela de uma forma assim muito carinhosa, né? O que foi vivido, igual a doutora Márcia colocou, foi vivido, a gente olha com carinho, a gente acolhe aquela história e a gente ressignifica ela, traz uma outra percepção com o olhar do adulto. Bom, meninas, muito obrigada. A gente termina aqui, então. Foi um prazer. Obrigada. E vamos aí pra luta, né? O prazer foi nosso. Prazer, muito obrigada. Só tenho a agradecer. Imagina. Um beijo, viu? Vamos tirar uma foto. Vamos. Obrigada, João. Beijo, viu? Obrigada.